Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no último vídeo a gente falou sobre as flâmulas e bandeiras de alta que são padrões gráficos. Aliás, se você não viu, sugiro ir lá dar uma olhada para entender de modo mais abrangente o que a gente vai falar nesse vídeo. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade aos padrões de continuação. Especificamente a gente vai falar sobre o padrão de formação em cunha e formação no retângulo no gráfico. Então, se você quiser saber mais, cola nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Vamos lá então, anotem aí. A Agatha vai colocar imagens para vocês. A formação da cunha, pessoal, ela vai ser semelhante a um triângulo simétrico em termos da forma e da quantidade que ela leva para sua formação. Como o triângulo simétrico, ela é identificado por duas linhas de tendência que se convergem, que se unem em um único vértice. E em termos de quantidade de tempo para sua formação, ela vai durar um tempo mais prolongado, às vezes meses, mais de um mês, até 3 meses. E isso coloca ela na categoria de intermediário. O que vai distinguir a cunha é a inclinação. Então, o padrão em cunha ele tem uma inclinação nítida para cima ou para baixo, né? Como regra, como padrão de bandeira, a cunha ela vai se inclinar contra a tendência prevalecente, como na imagem. Portanto, numa cunha descendente, pessoal, ela vai indicar uma alta e uma cunha descendente, ela indica uma baixa. Nota na imagem que a cunha em alta, ela vai se inclinar para baixo entre as duas linhas de tendência convergente. Na tendência de baixa, na imagem, as linhas da tendência, ela tem uma inclinação ascendente que é inconfundível. Já nessa outra imagem em tela é um exemplo de cunha descendente em alta. O padrão de cunha ela vai ter duas linhas de tendência convergente, mas ela vai se inclinar contra a tendência prevalecente. Então uma cunha em queda geralmente indica uma alta posterior. Nessa imagem ela é um exemplo de cunha em baixa. Então uma cunha em baixa ela tem que se inclinar contra a tendência descendente prevalecente, pessoal. Galera, as cunhas elas surgem com mais frequência dentro de uma tendência existente e geralmente elas formam padrões de continuação. Então a cunha ela pode aparecer em topos e fundos para sinalizar uma reversão de tendência, mas esse tipo de situação é menos comum. Então, perto do final de uma tendência de alta, por exemplo, o trader ele pode observar uma cunha ascendente clara. E como uma cunha de continuação em uma tendência de alta, ela deve se inclinar para baixo contra a tendência prevalecente. Já a cunha ascendente é uma indicação para o trade de que esse é um padrão de baixa e não de alta. Então, nos fundos, uma cunha em queda seria um alerta de um possível fim de tendência de baixa. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre o retângulo. A formação do retângulo tem outros nomes, mas geralmente vai ser fácil de identificar em um gráfico de preço, então não se apega aos nomes. E como na imagem, ela vai representar uma pausa na tendência, durante a qual os preços eles se movem lateralmente entre duas linhas horizontais paralelas. Nesta imagem. Às vezes o retângulo ele também é chamado de faixa de trading. E na linguagem da teoria de Dow, ele é chamado simplesmente de linha. Qualquer que seja o nome usado, galera, ele geralmente vai representar apenas um período de consolidação na tendência existente. E ele costuma ser resolvido na direção da tendência de mercado que precedeu a sua manifestação. Em termos de valor de precisão, ele vai poder ser visto como sendo semelhante ao triângulo simétrico, mas com as linhas de tendência horizontais e não convergentes, né? Nessa imagem, ela é um exemplo de retângulo em uma tendência, por exemplo, de alta. E esse padrão ele também é chamado de, como eu falei, né, de faixa de trade e mostra que os preços operando entre duas linhas de tendências horizontais. E também tem outro nome, pessoal, ele também é chamado de área de congestão. Nessa outra imagem, é um exemplo de retângulo, por exemplo, de baixa. Embora os retângulos eles costumam ser considerados padrões de continuação, o trader ele sempre tem que ficar atento aos sinais de que ele possa se tornar, por exemplo, um padrão de reversão, como um fundo triplo. Um sinal
importante a ser observado é o volume, é o padrão do volume. Como as oscilações de preço em ambas as direções elas são relativamente amplas, o trader ele tem que observar com atenção que movimento vai apresentar o volume maior. Então, se as recuperações elas ocorreram com volume maior, os recuos por exemplo, os recuos em volume menor, então é provavelmente que a formação seja de continuação em, por exemplo, uma tendência de alta. Se o volume maior ocorrer na baixa, então pode ser considerado um aviso de que uma possível reversão de tendência ocorra no processo. Alguns traders, eles negociam swing dentro desse padrão, né, comprando em dips, né, perto do fundo e vendendo perto do topo na variação. Essa técnica ela vai permitir que o trader de curto prazo aproveite os limites de preço bem definidos e lucre com o mercado, que de outra forma ele não apresentaria, por exemplo, tendência. Como as posições são tomadas nos extremos das variações, os riscos eles são relativamente pequenos e bem definidos. Então, se a variação de trade ela permanece intacta dentro dessa faixa, essa abordagem de operação de contra-tendência ela pode até funcionar bem. Mas se você for iniciante, né, tome cuidado. Quando rompe, então você tem que, quando rompe uma dessas faixas, você tem que tomar cuidado e talvez observar para onde, se essa tendência tem força ou não. Pessoal, por hoje é só. É interessante vocês observarem esses padrões no gráfico, tentarem achar, né, imagens, estudarem mais. Aqui a gente passa o conteúdo explicando para vocês e vocês têm que procurar isso no gráfico e só o tempo, né, com a experiência, com a prática, vai fazer com que você consiga enxergar esses padrões mais facilmente. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, com todos os seus amigos. Quanto mais pessoas têm conhecimento, melhor. Quanto mais pessoas estão dentro do mercado de cripto, é melhor pra gente. E aqui na Universidade do Bitcoin tem vídeo todos os dias para você. Aliás, eu espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Abração. Você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.